Então, a outra questão que eu queria discutir com vocês é também parecida com questões anteriores, mas é uma função de onda que ela tem um significado físico, ela é um pouco mais realista do que as outras funções que a gente viu até aqui. Tá? As outras funções eram quase que exemplos simples, porque a gente conseguia manipular matematicamente. Esse é um exemplo um pouquinho mais complicado, mas ele tem uma representação um pouco melhor. Então, a ideia é, dada essa função de onda, o que ela representa? Né? Que tipo de partícula, ou quais são as propriedades dessa partícula que essa função de onda está representando? Então, é uma função de onda que aparentemente ela pode parecer meio complexa, mas né, ela tem uma constante aqui na frente, que é justamente aquela constante de normalização. Então, aqui ela já está normalizada. Então, essa constante aqui na frente me garante, quando eu integrar quando eu calcular a probabilidade de encontrar partícula em qualquer lugar do espaço, isso vai dar 1. E ela tem uma exponencial aqui que depende de algumas constantes, né? Então, tem essa constante A, essa constante B, que está multiplicando o tempo, e eu tenho esse L aqui ao quadrado. Então, o problema consiste basicamente de interpretar essa função de onda e entender o que são essas constantes aqui que estão aparecendo. Que propriedades físicas da minha partícula elas estão descrevendo. Tá? Então, isso aqui são constantes nada. Esse L é 50 angstroms. A gente talvez nem use diretamente esse número, mas se a gente quiser fazer cálculos explícitos, a gente tem o valor do L. Então, primeira coisa é calcule a probabilidade a densidade de probabilidade de encontrar a partícula em alguma posição x no instante t qualquer. Tá? Então, eu tenho a minha função de onda para qualquer valor de x e t. Né? Esse é um caso onde a função já foi dada para qualquer instante de tempo. Eu não preciso evoluir ela com a equação de Schrödinger, eu já tenho a solução final. Né? Então, conheço ela para qualquer instante de tempo. E aí eu quero calcular essa densidade no instante qualquer. Então, a densidade é calcular o módulo ao quadrado dessa função. Nesse caso, a função ela é toda real, nenhum desses números são complexos. Então, o módulo ao quadrado dela é ela vezes ela mesma, ou seja, ela ao quadrado. Tá? Então, se eu elevo essa função ao quadrado, isso daqui era elevado a 1/4, quando eu levo ao quadrado fica uma raiz, né? E aí o L ao quadrado eu posso tirar da raiz, vai ficar L raiz de 2. E a exponencial, né, quando eu elevo ao quadrado, eu multiplico o argumento por 2. Né? Então, vai aparecer um 2 aqui, que cancela com esse 4, fica 2L ao quadrado. Então, tá aí, a resposta do item A é trivial, é só eu pegar essa função e elevar ao quadrado. Tá? Então, para qualquer instante de tempo, essa é a densidade de probabilidade. Né? Se eu quiser calcular a probabilidade de encontrar a partícula em algum ponto x, né, com uma certa incerteza ΔX, se essa incerteza for pequena, eu calculo essa função nesse ponto e multiplico pela incerteza. Né? Essa é uma aproximação para calcular a probabilidade. Se a incerteza não for pequena, não tem jeito, eu tenho que integrar essa função dentro do intervalo. Eu não posso usar essa aproximação. Então, vamos para o item B, certo? Dado que no instante inicial, né, a chance de encontrar a partícula é máxima em um pequeno intervalo centrado em x igual a 2L, qual é o valor da constante A? Certo? Então, agora o problema está me dizendo, né, eu tenho esses parâmetros que não estão especificados aqui, A e B, né, o L é dado, mas o A e o B não. E ele está falando que no instante inicial, essa é uma informação do problema, a chance, o ponto onde eu tenho maior chance de encontrar a partícula é em x igual a 2L. Então, aí ele pergunta quanto que vale A. Então, como é que a gente pode responder essa pergunta? Bom, a gente pode olhar para a cara dessa função, certo? Então, em t igual a 0, né, esse termo aqui desaparece, e eu fico simplesmente com, né, x mais a ao quadrado dividido por 2L ao quadrado. Se eu ploto essa função, né, é sempre bom a gente saber desenhar a função, para a gente ver o que está acontecendo, ela vai ter essa cara aqui. Certo? Então, essas exponenciais, né, de menos alguma coisa positiva, elas são máximas quando o argumento for zero. Se o argumento for maior do que zero, como eu tenho esse sinal negativo aqui, a minha exponencial sempre vai cair. Certo? Então, esse argumento aqui se anula quando x for igual a menos a.
Então, se eu plotar essa curva, ela vai ter um máximo em x igual a menos a. Só que o enunciado me diz que ela é máximo quando x for igual a 2L. Tá? Então, como a probabilidade é máxima em x igual a menos a, que tem que ser igual a 2L, pelo dado do enunciado, isso significa que o meu A tem que ser menos 2L. Então, o que o A está me dizendo? O A está me dizendo simplesmente o ponto onde eu tenho maior probabilidade de encontrar a minha partícula no instante inicial. Tá? É isso. Então, esse parâmetro A agora me diz onde eu tenho uma grande chance de encontrar minha partícula em t igual a zero. Agora a gente entendeu fisicamente o que esse A está parametrizando. E aí a próxima questão, o próximo item me diz, calcule o valor de B, então agora a gente vai querer entender o que o B significa, né, para que essa função represente uma onda se movendo com velocidade de 10 metros por segundo. Eu não deveria ter escrito uma onda aqui, eu deveria ter escrito uma partícula. Então, como é que eu relaciono isso com esse parâmetro B? Bom, eu posso olhar o que está acontecendo com essa função conforme o tempo passa. Conforme o tempo passa, esse argumento aqui, ele vai mudando, né? Esse parâmetro aqui vai mudando. Mas eu sei que essa função, ela sempre vai ter a mesma cara, ela sempre vai ter essa cara de uma gaussiana aqui assim. O máximo vai ser sempre dado quando isso aqui for zero. Só que esse argumento da exponencial depende do tempo. Então, esse máximo vai mudando com o tempo. Tá? Então, num tempo futuro eu tenho isso daqui. Né? Eu já substituí agora o meu A por menos 2L. Tá? Então, se eu plotar essa função em algum tempo futuro, ela vai ter uma cara assim. Então, imagina que isso aqui é para um tempo maior do que zero, e para um tempo inicial, vamos supor que ela estava aqui. Então, eu sei que ela vai ser máxima sempre quando o argumento se anula, tá? Então, se eu quiser saber num tempo futuro onde que vai estar o máximo dessa probabilidade, eu tenho que calcular onde que isso daqui vai ser zero em função do tempo agora, não no instante inicial, mas para um tempo qualquer. Então, o argumento dessa exponencial vai ser zero quando isso daqui for igual a zero. Ou seja, quando x for igual a 2L menos 5BT. Então, o que é essa expressão aqui? Essa expressão está me dizendo o ponto onde psi quadrado é máximo, onde essa probabilidade é máxima, para qualquer instante do tempo. Então, de fato, no instante t igual a zero, esse ponto era 2L, foi isso que nos permitiu fixar o A. No instante futuro, esse ponto vai mudando de posição. E eu quero que essa função de onda represente uma partícula se movendo com velocidade de 10 metros por segundo. Então, se eu comparar essa expressão aqui com a trajetória de uma partícula clássica, né, para uma partícula clássica com velocidade constante, eu vou ter essa trajetória aqui, né? X de t vai ser x0 mais v0t. Então, para eu ter um análogo quântico, isso significa que menos 5b tem que ser igual à velocidade da partícula. Então, esse b tem que ser
menos v sobre 5, a velocidade era 10 metros por segundo, então isso aqui tem que ser menos 2 metros por segundo. Então esse é o valor de B, que vai me representar uma partícula se deslocando com 10 metros por segundo. Então, no final das contas, a minha função, ela vai ter essa cara aqui, 1 sobre 2πl ao quadrado a 1/4, exponencial de menos x menos 2l, menos 10t, sobre 4l ao quadrado. Então, essa função de onda aqui está representando uma partícula que no instante inicial teria uma grande chance de ser encontrada em 2l, e conforme o tempo vai passando, ela se desloca com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, obviamente, isso não quer dizer que a posição dela é bem determinada, né? Ela sempre vai ter uma certa distribuição de probabilidades, mas se eu olhar para o ponto onde eu tenho a maior chance de encontrar essa partícula, esse ponto está se deslocando com uma velocidade constante. Então, essa função de onda está representando uma partícula que se desloca com velocidade constante. Tá bom? Esse é um gráfico que não é difícil fazer, né? Exponencial, um gráfico de uma exponencial não é complicado fazer à mão. Né? Obviamente não precisa ser preciso, né? Mas, enfim, exponenciais a gente deveria saber fazer gráficos. Exponenciais, seno, cosseno, não é algo difícil de ser feito, né? Alguma dúvida aqui com relação a esse problema? O que a gente está fazendo aqui efetivamente é dar uma interpretação física para esses parâmetros aqui que aparecem na função de onda. A gente viu que é interessante que essa função de onda, né, tem um análogo clássico, né, ela representa o que aparece nesse argumento, como quando esse argumento é nulo, me dá a região de máxima probabilidade. Isso aqui se anula justamente quando x é igual a 2L mais 10T, né? Que é o x0 mais V0T. Então, o ponto de máxima probabilidade se desloca de fato como uma partícula clássica. E no caso de partículas macroscópicas, o que a gente tem é que essa função de onda, né, se eu pensar numa bolinha de tênis, certo? Essa função de onda, essa probabilidade de densidade, ela vai ser tão estreita que, basicamente, eu só vou ter chance de encontrar a bolinha nesse máximo. Né? E aí, isso vai se deslocar, esse máximo vai se deslocar, de fato, como uma trajetória clássica. Então, assim, eu consigo entender, né, que mesmo essa função de onda, ela também pode descrever objetos macroscópicos. A única diferença é que a função ela vai ser tão estreita que quando eu medir, eu sempre vou encontrar a minha partícula, né, se for no caso macroscópico, no mesmo ponto, né, no ponto de máximo aqui. Fora desse máximo, a chance rapidamente vai para zero. O Gustavo perguntou como foi atribuído o valor AB. Eu não entendi. Para B? O valor de B foi dado, né, o que o enunciado diz é o seguinte: escolha o valor de B para que essa função represente uma partícula se movendo com uma velocidade de 10 metros por segundo. Tá? Então, que valor de B eu tenho que escolher para essa função de onda representar uma partícula se deslocando com essa velocidade? Tá? Então, foi daí que saiu esse valor. Né? Eu vi que isso aqui se desloca, né, para se deslocar com uma velocidade de V, né, isso daqui faz o papel de V, então menos 5B tem que ser igual a V, sem problemas. Para essa aula de exercícios, era isso que eu tinha para apresentar hoje.